No episódio anterior de As Domadoras. Então a gente chegou num consenso de, eu acho que essas éguas estão com dor muscular. E daí a gente vai baixar um pouco o ritmo. Resolvi ir pro campo com a ajuda do Juliano e gostei bem mais hoje das atitudes dela do que ontem. A potra estava um pouco mais tranquila, então a gente optou por começar mais tarde para realmente ter esse conforto para eles. Fiquei impressionada com a atitude da minha égua, com muita gratidão. Hoje eu vou dormir um pouco mais descansada. Bom, então meninas, hoje nós estamos encilhando nesse galpão aqui, que ele é a única construção original da estância que originou esse lugar aqui, em São Rafael. Então eu praticamente me criei aqui dentro, isso me faz muito me lembrar a minha infância, encilhar assim vários cavalos ao mesmo tempo, que era uma coisa que meu pai fazia e adorava, trazer todo mundo para andar a cavalo. Enfim, aqui nós estamos justamente saindo daqui para um lugar muito especial, um lugar onde está sendo realizado um sonho. A gente vem nesse ritmo bastante forte e por isso resolvemos hoje dar essa quebrada para também mostrar para elas outras culturas e um pouco do nosso trabalho do Instituto Purunã, que é feito na comunidade São Luís do Purunã, onde a gente vem tentando justamente, através do cavalo, melhorar a vida das pessoas. A gente foi a cavalo, enquanto isso o Mariano foi nos mostrando a região de São Luís do Purunã, foi nos contando um pouco da história da cidade, dos tropeiros, de como ele fundou o instituto. O Mariano foi explicando a história, que é muito bonita, então é preciso dar essa esperança para as crianças, de estimular elas na questão cultural. É muito legal esse instituto fazer esse tipo de coisa, valorizar toda essa questão para realmente formar uma escadinha de aprendizado. Hoje nós recebemos a visita das domadoras durante a oficina de cultura gaúcha que nós realizamos com as crianças da Escola Rural aqui de São Luís do Purunã. Seja bem-vinda, Carol. Oi, Mariano. Seja bem-vinda, Jennifer. Obrigada. Paola. Sejam bem-vindas ao Instituto Purunã. Eu sou a Giovana, sou a gerente do Instituto. Queria convidar vocês para participar de uma oficina que está acontecendo de cultura gaúcha, que a gente desenvolve com os alunos aqui da escola, para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, da vivência, passar essa inspiração também para as nossas crianças. Vamos lá? Está acontecendo no Rancho dos Pôneis, então gostaria de convidar vocês para a gente ir até lá. Bom dia! Bom dia! Foi uma atividade muito bacana, porque as domadoras chegaram a cavalo, as crianças receberam elas. Então foi um momento divertido e onde as crianças também continuaram aprendendo mais sobre essa conexão com o cavalo. Nós chegamos lá a cavalo e as crianças já vieram querendo passar a mão, eu segurei, o meu era um pouquinho mais receoso, shampoo. Esse cavalo aqui é surdo, então ele olha muito. É, pra saber, então ele é bem desconfiado. Pode, só não sei se ele vai gostar muito. É, vem aqui pelo lado, faz carinho aqui no pescoço dele. Foi muito show, porque a gente lida com crianças, né? E crianças é aquela coisa, quando tu consegue transformar e mudar a mentalidade de uma criança, tu muda já o adulto. Tu cria uma base para não precisar se preocupar no futuro. A gente fez a visita no Instituto Purunã e eu particularmente tenho um carinho muito grande por crianças. A gente conheceu a turminha do 5º ano, da faixa etária dos 9 aos 10 anos.
conhecemos um pouco da história deles. Elas nos receberam com muita alegria, dava para ver no rosto delas, né, a felicidade, o encantamento, né, porque o cavalo traz isso. E as crianças adoraram. Elas fizeram uma atividade no redondel, onde junto com os pôneis elas puderam apresentar para as crianças como é feito um trabalho de doma de uma forma bem lúdica, bem divertida, para as crianças entenderem um pouquinho de todo esse trabalho. A gente não pode chegar no cavalo com a mão assim, ó, porque isso aqui é uma garra para ele. Ele não entende que eu não vou fazer mal. Então eu chego com a mão mais fechada ou com a mão virada para baixo, ó, porque ele olha tudo, ele tá olhando tudo que eu tô fazendo. Além de conhecer as domadoras, eles puderam também conhecer a história de vida delas. No início as crianças estavam um pouco tímidas e eu, como já tenho um pouco de convivência com crianças, cheguei dando bom dia bem alto, fazendo eles perderem a timidez. Então, em primeiro lugar, eu quero ouvir um bom dia bem alto de vocês. Poder mostrar um pouquinho da nossa realidade, inspirar um pouquinho eles, é muito legal. Foi muito inspirador poder fazer isso. Eu passei uma mensagem falando sobre os sonhos, que a gente não deve desistir, que a gente deve correr atrás, por mais difícil que seja. O amor que vocês têm por alguma coisa, só vocês sabem. Então, sigam atrás dos sonhos, não desistam. Obrigada. Depois que a gente saiu do Instituto Purunã, a gente foi conhecer o Campo das Artes, um lugar onde a gente conheceu uma pessoa incrível, que é o Luiz Melo, e ele também nos contou um pouco da história, do apoio que ele dá para o Instituto. Esse é um trabalho muito legal que o Instituto está fazendo em relação à comunidade aqui local, que muitos nunca tinham ido, né, no museu, e não é problema de não ter ido no museu. Né? Tem muitas coisas que você não leu ainda na vida ou que você não viu. É ir no museu, é ir no cinema, no teatro, sair um pouco, né, do confortável e ver que isso é possível, que isso é gostoso, que isso faz com que você converse com pessoas. Então isso que a gente começa a ver os jovens de uma outra maneira, sabe? Vai crescendo assim. Eu achei muito interessante a arquitetura, o local é muito legal, onde a gente pode visualizar um cânion em meio à natureza. As esculturas, as artes, as gravuras, é tudo muito interessante, dá pra ver que tem muita criatividade. Foi muito legal, é uma paisagem linda, né? Então foi muito rico poder ter essa experiência lá. Eu trouxe a minha potra até a pista, ela veio encilhada. Eu trouxe ela já para acostumar ela com os banners. Foi uma novidade para ela, ela ficou um pouco assustada. Eu comecei a progredir mais com ela. Pedi um trote, pedi já um galope. E eu fiquei muito satisfeita porque ela é muito boa de parada. Oh! Por final, eu tirei a sela dela, montei a pelo, consegui andar com ela. Ela é muito sensível, ela tem uma percepção muito grande, ela entende muito. Eu até consegui conduzir ela com a rédea só no pescoço e isso me deixou muito contente, porque é um animal que está 100% prestando atenção em mim, no que eu estou pedindo. Eu poderia usar outras ferramentas, eu poderia usar o relho, eu poderia usar a espora, mas é que eu não quero trazer essa imagem para as pessoas, né? Até porque tem pessoa que usa de forma errada. Então eu tô tentando fazer com que ela entenda só na perna, o comando de perna, para passar essa mensagem, que uma hora o animal vai entender, ele tem o tempo dele. Então eu respeito isso, né? Então se no caso eu ver que não vai dar certo até o dia da apresentação, aí sim eu vou adotar outra ferramenta.
Eu comecei um treino para ela adaptar na pista, porque colocaram as placas agora para prova. Então eu não montei de primeira, eu fui lá, mostrei até ela lamber todas as placas, que ela tem essa mania. Levei ela para ver o Cone, o Sr. Wilson, essas coisas. E depois eu resolvi montar um pouquinho para ver como ela tá. Eu não tô muito bem emocionalmente, então acho que também acabou afetando a minha égua. E tudo bem, tanto que eu não cobrei muito. Ela não foi muito bem na parte de alinhamento, mas eu vou trocar a ferramenta que eu tô usando para ver se ela consegue alinhar melhor. Foi incrível conhecer histórias diferentes, conhecer um lugar diferente, e isso me fez voltar também com um ânimo diferente para iniciar o meu trabalho à tarde com a minha potra. Eu gosto muito da questão do capricho, assim, né? Então eu iniciei rasqueteando bem ela, abri bem a cola dela porque estava muito amaçorocada. Depois eu encilhei a minha égua, fui para a pista, mas eu não tô ficando muito tempo na pista, pois eu não quero gerar um estresse num ambiente que depois vai ser um ambiente de trabalho para ela. Então eu passei com a minha égua na pista só para ela reconhecer o ambiente e depois sair para o campo e seguir com o foco dela andar para frente no campo. Eu ainda estou usando só o side pull na minha égua, não coloquei nenhuma ferramenta na boca. Na verdade, eu estou pensando muito no que eu vou fazer, porque é muito pouco tempo que a gente tem agora. Hoje foi a primeira vez que eu botei ela para galopear na volta no campo. Antes eu estava só alinhando ela, porque ela ainda não tem direção tanto para um lado quanto para o outro. Mas cada dia que passa eu tô gostando bastante dela, tô achando ela uma égua muito inteligente. Ao mesmo tempo ela não é uma égua fácil, porque ela é uma égua que ela tá sempre me tenteando, como a gente diz. Mas eu acho que a gente consegue se comunicar muito bem, eu e ela, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana. No próximo episódio de As Domadoras. Eu fiz o convite para as meninas, para elas terem essa experiência de sair com as potras pro campo também. A Paola, eu senti ela um pouco frustrada, a gente estava com o plano de todas irem pro campo e ela acabou desistindo. O grande problema da guitarra é esse, é alinhamento. E eu acho que eu não fiz o suficiente com ela. Eu deixei ela trotar, galopar, no momento que ela fez isso eu pensei em alinhar na pista, mas não deu certo. Por isso que eu decidi voltar pro redondel.